Alô galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou o Wallace Boy Soares. Estou aqui para falar um pouco sobre aprendizado de máquina. Esse que é um trabalho complementar da disciplina de sistemas distribuídos. Disciplina que é ministrada pelo professor Eduardo Xavier. A minha equipe é composta de 6 alunos. Anderson Santana, Itala Freire, Jurandir Júnior, Tauan Peçanha, Thiago Oliveira e eu, Wallace Soares, que serei seu anfitrião nessa incrível jornada do conhecimento, beleza? Mas o que vem a ser? O que é aprendizado de máquina? Bom, aprendizado de máquina é um subcampo da inteligência artificial dedicado ao desenvolvimento de algoritmos e técnicas que permitam ao computador aprender, isto é, que permitam ao computador aperfeiçoar seu desempenho através de exemplos e padrões. Essas experiências geram aprendizado, assim como novos problemas geram aprendizado, e tudo isso gera um conhecimento que auxilia na tomada de decisão. Beleza? E esse processo vai sendo feito como se fosse um loop, novas experiências, novos conhecimentos, novos problemas, novos conhecimentos, tomar decisão que também não deixa de ser um conhecimento, e assim sucessivamente. Esse loop fica de forma tamanha até que as tomadas de decisões sejam melhores a cada ciclo. E quando se fala em inteligência artificial, muita gente se preocupa muito com a rebelião das máquinas, que isso virá destruir o mundo, essas coisas e tal. Sim, especialistas comentaram que o avanço da inteligência artificial é tamanha que deveríamos nos preocupar, o que está correndo de forma muito rápida, e não estamos preocupados o bastante com as implicações disso. Beleza, eles estão certos? Estão, mas apesar de ser tentador discutir a dominação pelas máquinas, esse é um problema a longo prazo. O aprendizado de máquina, dentro do aprendizado de máquina, tem vários tipos, e ele também pode ser utilizado em várias aplicações. Agora vamos falar um pouquinho sobre o supervisionado e o não supervisionado, que são áreas distintas diretamente de aprendizado de máquina. Beleza? O supervisionado, que é... Vamos falar um pouquinho sobre o supervisionado, que trabalha com classificação e regressão. O aprendizado supervisionado, ele precisa do auxílio de um professor que nos diga algo a respeito dos objetos que observamos. Professor? Na prática, isso se relaciona com a resolução dos problemas de classificação e regressão. A classificação, que é a associação de objetos a uma categoria ou classe. A classificação é feita com base nos atributos dos objetos. Aprendemos a classificar melhor com o tempo à medida que observamos novos exemplos. E a regressão, que é associar objetos a valores numéricos. Ele é similar à classificação, porém o atributo alvo é o numérico. Beleza? E temos também o não supervisionado, que foca muito nas questões de agrupamento e nas regras de associação. O agrupamento, ou seja, que é o ato de identificar grupos de objetos similares entre si e diferentes de objetos de outros grupos. Exemplo, identificar grupos de genes similares, agrupar os resultados de engenho de busca. E temos também as regras de associação, que é identificar relacionamentos frequentes entre variáveis que descrevem objetos. Dentro do aprendizado existem vários algoritmos. Dentre eles temos a regressão linear, a regressão logística, árvores, florestas e selvas, redes neurais, métodos bayesianos, dentre outros. De todos esses, o mais famoso é tido como o de redes neurais. Beleza? Que a ideia das redes neurais é mimetizar o comportamento do nosso cérebro, pois há uma série de atividades melhor desempenhadas por pessoas do que por computadores. Algo mais aqui.
mais interessante falar sobre as redes neurais. Para entender como os algoritmos de redes neurais funcionam e tentam imitar o nosso cérebro, é requisito ter bagagem em programação e matemática. Ou seja, ele é muito extenso de se falar sobre redes neurais. Seria necessário um novo vídeo para falar só de redes neurais. Vou falar um pouco bem rápido sobre o que é e como é que funciona. Através do mimetismo, como mimetizar o comportamento do nosso cérebro, pois uma série, como eu havia dito, como uma série de atividades melhor desempenhadas por pessoas do que por computadores. Um exemplo é, se uma criança olhar duas imagens distintas, contendo uma laranja, identificar a existência das laranjas em ambas, ela facilmente conseguirá descobrir que há laranja nas duas imagens. Mas para o computador, ele não sabe dizer se existe laranja ou não. Então, se as pessoas conseguem fazer essa tarefa com tamanha facilidade, por que não tentar imitar o nosso sistema cognitivo nos algoritmos? Um único tipo de rede neural é capaz de realizar tarefas complexas de classificação completamente distintas entre si. O algoritmo que identifica se há laranjas em fotos é o mesmo que identifica se uma notícia deve ser colocada na seção de esportes ou na de ciência, por exemplo. Temos também a regressão linear. Falar um pouco da regressão linear também, que era mencionado anteriormente. A regressão ajusta uma linha ou um plano, ou hiperplano, ao conjunto de dados. Ela é uma força de trabalho simples e rápida, mas pode ser muito simplista para alguns problemas. Temos também as árvores, florestas e selvas, que são as florestas de decisão, ou seja, é uma regressão de duas classes ou multiclasse. As selvas também são duas classes ou multiclasse, e as árvores de decisões aumentadas. São todas baseadas em árvores de decisão, um conceito fundamental de aprendizado de máquina. Um tópico também, não muito comentado quando você procura algo, mas não deixa de ser útil, é o aprendizado de reforço, onde o algoritmo escolhe uma ação e resposta a cada ponto de dados. E agora, mais adiante, nós vamos falar um pouquinho sobre as aplicações do aprendizado de máquina. Ela pode ser aplicada em diversas áreas, ou seja, os dados são colhidos, são tratados e assim utilizados para os fins necessários. Depende da sua aplicação, ok? Dentre elas mais citadas são finanças e marketing, engenharias e a bioinformática. A de marketing com controle de cartões de crédito, quanto se gasta, quanto se consome. E temos também a engenharia, que é a predição de qualidade de software. Pode ser também utilizado em engenharia em modo geral. Qualquer engenharia pode ser utilizada no sistema de aprendizado de máquina. E dentro da bioinformática temos o agrupamento de dados de expressão gênica, identificação de regiões promotoras, identificação de início de sítios de tradução. Na verdade, há muito que ser feito ainda para o aprendizado de máquina. Se eu fosse parar para falar, gastaria muito e muito tempo. Essa foi a maneira mais simples que eu tentei, definir para vocês. Falar um pouquinho sobre aprendizado de máquina. Espero que vocês tenham gostado. Aqui tem mais os links, possíveis links aí, se você quiser encontrar um pouco mais sobre o conteúdo. Então, muito obrigado. E até a próxima. Valeu!